Funciona? Bom, muito boa tarde a todos, a todas. Agradeço, antes de nada, aos organizadores desse evento pelo convite e gostaria também de cumprimentar os organizadores, mesmo que me convidaram para moderar essa mesa. São meus alunos. Eu sinto, alguns verdadeiramente são meus alunos, outros consideram meus alunos. Os alunos do Harvard MIT, estamos muito orgulhosos dos alunos brasileiros e a comunidade que vocês têm construído aqui e abrindo esse espaço para debater os temas tão importantes para o futuro do seu país. Parabéns. E para vocês que não me conhecem, não sou brasileira, mas estou aqui como uma pessoa que é aluna da política do seu país por tantas décadas que o professor Bruno estava na secundária, nessa época. E, desse ponto de vista, esse é um momento bastante grave para o país. Eu acho que o Brasil tem sofrido uma crise econômica, mas também uma crise política. E, para a ação que transforma, você tem que pensar na área política também. Na outra sala, tem os líderes novos para o futuro, mas para que eles chegaram a poder, você tem que pensar nas reformas políticas que estão em debate hoje no Brasil. Por isso, essa mesa eu acho muito relevante para esse momento, essa conjuntura no Brasil. E todo mundo não precisa de um PhD em ciência política para saber, para reconhecer que, nesse momento, no Brasil, o Brasil tem sofrido uma crise de confiança do eleitorado e também uma crise de governabilidade. Com um gabinete que tem que ser construído de tantos partidos dentro do Congresso, é difícil de enfrentar os problemas econômicos, previdenciários, que sejam laborais, sem entender como funciona o Congresso e sem construir um jeito de governabilidade. Então, um problema grave foi a fragmentação do sistema partidário brasileiro, que é inédita na história das democracias mundiais. Segundo, o sistema eleitoral, de eleições proporcionais, com listas abertas, exige um sistema de financiamento de campanhas que é muito complicado e, como todo mundo aqui sabe, abriu também um espaço para incentivos para a corrupção. E foi isso tão importante para o sistema resolver. E, terceiro, ao lado dos problemas de governabilidade, de corrupção e financiamento de campanhas, o mesmo eleitorado brasileiro fez demandas, a vontade do povo brasileiro é para mais representatividade nesse sistema. Esse não é fácil, de desenhar uma reforma política que resolve, a um lado, o problema de governabilidade e, por outro, o problema de representatividade. Então, por isso que juntamos essa mesa para esclarecer essa conjuntura e para diagnosticar e analisar com a vasta experiência dessa mesa esses problemas hoje. Estou honrado de ser moderadora dessa mesa. Gostaria de começar com o professor Bruno. Você é um experto nas reformas, no sistema eleitoral, as reformas políticas. Você pode dar para a audiência sua diagnóstica do problema e como as reformas de 2015, 2017 e durante os anos, quais problemas têm resolvidos e como? Bom, obrigado, Francis, obrigado aos colegas responsáveis pelo convite. Para uma honra estar aqui, uma alegria poder voltar depois de tantas décadas
a esse lugar com qual eu tinha uma vinculação peculiar. O caso da reforma política no Brasil é uma espécie de novela, é uma espécie de piada interna na área da ciência política, a ideia de que todo ano ímpar tem reforma política, anos pares tem eleição, ano ímpar a gente pensa que regras a gente quereria. Isso poderia sinalizar uma volatilidade enorme das regras. De fato, elas nunca são iguais, mas, por outro lado, a gente tem um sistema eleitoral bastante longevo, que já completa 80 anos, né? Portanto, há algo de paradoxal nisso. Assim, também o sistema partidário, de um lado, a gente fica dependendo. A gente sempre tem um artigo que olha o copo meio cheio, o outro o copo está meio vazio, porque, de um lado, na eleição presidencial, a gente tem 6 eleições seguidas, com a mesma polaridade dos mesmos 2 partidos. Esses alinhamentos se refletem na nossa experiência cotidiana nas redes sociais, as pessoas que estão de um lado, do outro. Então, sinalizam uma certa decantação, o que seria, em condições normais, uma decantação partidária. Por outro lado, olha para os plenários e o número de partidos só cresce, né? Então, há algo de desfuncional aí, talvez. A ciência política brasileira, nas últimas décadas, mostrou para o mundo que presidencialismo com multipartidarismo pode funcionar, né? Daí, talvez, tenha caído numa defesa não necessária, com a qual esse diagnóstico não necessariamente estaria comprometido, do sistema eleitoral vigente, do sistema institucional em cada detalhe, né? Eu acho que é uma espécie de non sequitur, né? Da viabilidade, ainda que penosa, da convivência do presidencialismo com o multipartidarismo, não se deveria deduzir que o sistema eleitoral é perfeito. Na minha cabeça, eu tenho a impressão seguinte: a gente, de fato, tem uma política relativamente organizada que sugere um alinhamento partidário, que sugeriria um sistema partidário relativamente decantado. No entanto, o sistema eleitoral joga contra. Vários detalhes do sistema eleitoral dificultam isso. E, especialmente, tem um aspecto peculiarmente dramático que ganha centralidade nos últimos anos, que tem a ver com a interação entre esse sistema eleitoral e seu financiamento. E, sobretudo, regras específicas vigentes no Brasil a respeito do financiamento. Há muitos anos que eu fui levado a crer, de maneira mais ou menos intuitiva, tentativa, que havia alguma interação infeliz do nosso sistema eleitoral com as regras do nosso financiamento. Nos últimos anos, essa sensação vaga se cristalizou num diagnóstico um pouco mais preciso. Assim, a gente tem um sistema eleitoral que produziu uma excepcional fragmentação da demanda por dinheiro, e, do outro lado, uma regra de financiamento que produziu uma inédita concentração da oferta de dinheiro. Então, o mercado do financiamento das nossas eleições é profundamente viciado. E como isso se dá? Quer dizer, basicamente, por que a demanda por dinheiro, eu vou fechar e passar adiante, por que a demanda por dinheiro é tão fragmentada entre nós? É exatamente isso. A gente tem sistema proporcional é o predominante mundo afora, é mais frequente do que majoritário, mas tipicamente ele se dá com lista partidária pré-ordenada. Então, são relativamente raras os sistemas proporcionais com candidaturas individuais. Há meia dúzia de países que são em proporcional lista aberta. Tipicamente, distritos de magnitude menor. Chile tinha 2 cadeiras, subiu para 4, 5 agora. Finlândia é algo mais parecido. Polônia também tem. Finlândia é mais parecido com o Brasil. Helsinki tem 35 cadeiras. Magnitude média do distrito, algo entre 12, 18, 15. Mas a Finlândia inteira deve ter 5 milhões de pessoas. Então, você tem 3 milhões de eleitores. O distrito mais numeroso tem algumas centenas de milhares de eleitores. Então, o cenário específico de centenas de candidatos, talvez mais de 1.000, disputando dezenas de cadeiras junto a milhões de eleitores, é peculiar ao Brasil. Então, você está falando, em cada circunscrição, centenas ou milhares de candidaturas individuais, cada uma delas tendo que prestar conta, cada uma delas tendo que levantar recursos, indo em busca de dinheiro, ou seja, a fragmentação peculiar, talvez inédita, da demanda por dinheiro. E, do outro lado, no mercado, na oferta, nesse mercado, o que acontece? Qual é a regulação sobre doação eleitoral no Brasil? Na maioria dos países do mundo não há qualquer teto, qualquer restrição para a doação. 40% dos países impõem alguma restrição. De todos esses,
Só no Brasil, e isso deve ser sublinhado com muita força, só no Brasil o teto que incide sobre o doador é proporcional ao rendimento bruto do doador, seja pessoa jurídica até 2014, seja pessoa física agora, né? A Câmara está se movendo na direção correta de impor tetos nominais, mas isso foi vetado, deu-se uma confusão, eles botaram um teto de 200 mil para autodoação, 10 salários mínimos para doação para campanha de terceiros. O Senado derrubou os 200 mil, ficou valendo 10 mil para todo mundo. O Temer vetou tudo. Mas a Câmara sinalizou que está suficientemente determinada a superar esse estado de coisas deplorável, felizmente, quando derrubou o veto do Temer. Então, nesse momento, a lei no Brasil dispõe que ninguém pode doar mais do que 10 salários mínimos, mas isso só vai valer a partir de 2020, se não for revogado. Mas, muito bem, qual é o efeito desse teto, que é um percentual da renda do doador? E até 2014 era um percentual do faturamento bruto da empresa. O efeito é óbvio, né? Em qualquer lugar do mundo, esse teto, quando acontece um teto, ele é nominal, no sentido de que ou ele está fixado em X unidades monetárias, ou unidades fiscais, um indexador qualquer, ou um percentual de um teto nominal de gastos. Percentual tipicamente baixo, 3%, 4%, de maneira que você tem que ter muitos doadores para chegar perto do teto de gastos. No Brasil, era, até 2014, 2% do faturamento bruto da empresa. E é, até hoje, 10% rendimento bruto pessoa física. Bom, muito bem, se é assim, para quem que o candidato racional vai pedir dinheiro? Para quem pode doar muito. Em que condições seria racional que um candidato fizesse uma campanha de arrecadação? Se ele tiver acesso a uma pessoa suficientemente rica, a pessoa pode bancar sozinha, legalmente, sua campanha inteira. E, nesse sentido, o teto proporcional à renda é pior do que a existência de teto, do ponto de vista do controle. Porque, se não houver teto algum, os amigos de um pequeno candidato a vereador podem... O parente de alguém pode vender o carro, pode vender o Fusca velho que tem na garagem e ajudar com a venda do Fusquinha a seu primo que quer ser candidato a vereador. Mas hoje, no marco institucional brasileiro, isso é crime eleitoral. Mas a JBS pode, sozinha, doar legalmente 360 milhões de reais. Podia, até 2014. Então, ela sozinha deu 10% do dinheiro arrecadado na campanha inteira. Então, isso é uma extravagância grave que você empurra, você joga isso para funcionar e retroalimentar durante 30 anos, você empurra a elite parlamentar no colo de uns canais viciados de poucos grandes doadores. Não é que as empresas doam, são pouquíssimas, eram pouquíssimas, enormes empresas de setores específicos interessados em captura de renda do Estado. Note-se, isso é primo de corrupção, mas isso, tecnicamente, não é corrupção. Tá? Depois... muita coisa está sendo reinterpretada, outras coisas vieram à baila, contratos, Petrobras, etc., etc. Mas você cria uma economia viciada que empodera rent-seeking, provavelmente. Isso é uma agenda de pesquisa para olhar, mas faz sentido uma cogitação por aí. Essa interação é muito potencialmente destrutiva e acho que realmente corroeu o sistema que, de outro modo, era relativamente operacional. Nesse momento, eu tenho a impressão que a Câmara está na direção certa. A reforma do ano passado, finalmente, você tem essas reformas que sempre teve em ano ímpar, finalmente deu a impressão de a gente ter algo que se parece com um conjunto de medidas mais ou menos consistentes entre si, com base em um diagnóstico que faz sentido. Elas precisam diminuir a fragmentação. A fragmentação do plenário é favorecida por um sistema eleitoral com distritos de magnitude grande, candidaturas individuais, coligação, que pulveriza, joga o quociente eleitoral lá embaixo e pulveriza a fragmentação partidária nos plenários, apesar da cristalização forte da disputa pela presidência, né? Enfim, a Câmara parece reagir contra isso, tirando do horizonte, a partir de 2020, as coligações, botando uma cláusula de barreira para trazer o sistema de volta. Agora, quando a gente tira as empresas em 2015 e, em 2016, aceita como prova em processo de corrupção doação feita legalmente, a gente virtualmente inviabilizou um mercado privado idôneo de financiamento de campanha. E aí, não por acaso, num cenário como esse, quem vai doar?
Se empresas já não podem mais, que eram responsáveis por 75%, e, eventualmente, quem doe, mesmo legalmente declare, pode ser processado por corrupção ativa. Aí, nesse caso, não tem jeito, você tem que turbinar financiamento público. E os deputados foram nessa direção, e eu acho que não tem escolha. Botaram 2 bilhões lá. Isso pode não ser bonito, não é o ideal, prefiro um mercado privado pujante, né, controlável, mas, dado o cenário que a gente estava produzindo, e a seca produzindo, e a criminalização geral das doações até legais, aí ou você prover recursos públicos ou realmente vai abrir o espaço para o crime organizado entrar. Né? Então, por que quem vai continuar doando nesse cenário? Porque eles sempre tiveram aí, se você seca dinheiro demais, aumenta o peso de quem estiver lá. Né? Então, é preciso operar essa... Então, para frente, prospectivamente, como é que eu penso isso? Se o diagnóstico tem a ver com o fato de que concentramos demais a oferta de financiamento de dinheiro e pulverizamos demais a demanda por dinheiro, então, do ponto de vista de reforma institucional, eu apoio qualquer coisa que normalize isso, que reverta isso. Qualquer coisa que fragmente a oferta de dinheiro, eu apoio. Né? Tipicamente, simples, bota tetos nominais para doação. Por mim, podia, sei lá, 10 mil, 50 mil, pode ser pessoa física ou jurídica. Com tetos adequados, não tem problema ser pessoa jurídica. Do outro lado, qualquer coisa que reconcentre a demanda por dinheiro. E, de novo, é normalizar o sistema, tornar o sistema mais parecido com o que tem por aí. Eu acho que jogar os partidos na chuva, fazendo listas pré-ordenadas, como o mundo quase todo faz, não tem nenhum problema, né? Seria muito desejável, tirava a cúpula partidária da posição cômoda que eles ficam hoje, de simplesmente canalizar recursos para quem eles querem eleger e não responderem pelo resultado. Né? Então, fecha a lista, ordena... pega os distritos maiores, de 70 cadeiras, que tem por aí 50 cadeiras, bota um teto de 20, por exemplo, cadeiras, e pede para dividir, redesenhar algum distrito, moderadamente. Douglas Ray escreveu lá no Political Consequences of Electoral Laws, 50 anos atrás, que acima de 20 os ganhos de proporcionalidade são residuais. Quando eu reli isso, eu falei, pronto, eu pego. 20, está ótimo. Eu botaria uma norma ali de distrito, magnitude mínima 8, como é hoje, magnitude máxima 20, bota os partidos na chuva, tetos nominais. É isso. Não tem que inventar a roda, reinventar, normalizar o sistema, alinhar com a experiência internacional. E, com isso, provavelmente estaria funcionando bem, obrigado, ainda hoje. Esse é meu approach, basicamente. Obrigado. Muito obrigado. E a Jorge é procuradora e também na frente da Abradep. Gostaria de abrir essa discussão para sua experiência, seu ponto de vista, não apenas sobre como você vê as reformas de cláusula de desempenho, o financiamento de campanhas, mas também o Bruno abriu a discussão para impactos, talvez até imprevistos, dessas reformas. Como que você e sua organização, que tem também advogado para essas como você está satisfeito com as reformas? Como vocês veem os impactos do ponto de vista do judiciário e da sociedade civil? Como você vê e qual é a sua perspectiva nesse momento das reformas? Obrigada, Francis. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer para mim, como pessoa e como coordenadora geral da Abradep, estar aqui em Harvard, MIT. Quero agradecer muito ao Leonardo, organizador dessa mesa, pelo convite, ao Diogo Santana, também, que foi responsável pelo contato, e parabenizar a todos os organizadores desse grandioso evento que traz para esses templos de conhecimento, como foi dito aqui já desde o ano passado, né, transformando esse local na Davos. Então, a gente tem muito que parabenizar e a gente fica muito feliz de trazer essa discussão com pessoas com tanto conhecimento, com tanta expertise nos diversos segmentos da nossa sociedade brasileira. Estou aqui nessa mesa com
com autoridades no assunto, pessoas extremamente admiráveis por todos, especialmente por mim, e, de fato, muito me honra. Antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de apresentar um pouco a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Ela foi fundada em 2015 e hoje ela possui aproximadamente 200 especialistas do Brasil inteiro, de norte a sul. Nós temos representação em quase todos os estados brasileiros. E são profissionais das mais diversas áreas. Nós temos muitos advogados, servidores públicos, jornalistas, pessoal do marketing, cientistas políticos, que já trabalhavam em suas respectivas áreas, em cursos de pós-graduação, nas faculdades, em congressos, em seminários, fazendo individualmente esse debate, né? E o debate sobre a atividade política, com foco na defesa da democracia, dos princípios republicanos, do Estado democrático de direito. Esse é o objetivo principal da Abradep. Então, de 2015 para cá, esses profissionais têm tido uma discussão diária a respeito dos mais diversos assuntos. E, em 2015, ainda, quando de sua fundação, nós participamos efetivamente do processo de reforma dentro do Congresso Nacional. Em razão dessa capilaridade e dessa consultoria que a gente realiza, nós conseguimos levar as nossas discussões ao conhecimento do Congresso. Por exemplo, na discussão pela unificação das eleições, o nosso memorial, os nossos argumentos contrários a essa unificação, que parecia que iria passar em 2015, acabou sendo utilizado como argumento para a rejeição dessa proposta por muitos parlamentares no momento de seu voto. Então, a gente se orgulha muito disso, e, já naquela época, então, nós elaboramos as nossas teses sobre a reforma política. Esse é um livro, é um apanhado, que está disponível na nossa página, abradep.org, em que a gente elenca, né, os pontos principais a respeito do que a gente espera, né, que sejam, então, atendimento às reivindicações brasileiras por essa reforma política. E, para que isso aconteça, a gente parte de algumas cautelas, que é a necessidade de se evitar experimentalismos e retrocessos democráticos na aprovação de sistemas eleitorais novos e ainda não testados, né? O nosso sistema, como o professor Bruno disse, já tem 80 anos, mas, de fato, nós tivemos aí várias interseções não democráticas e muitas alterações que, ao nosso ver, não permitem dizer que, de fato, ele foi efetivamente testado em todas as suas nuances. Nós também nos preocupamos em evitar o enfraquecimento dos partidos políticos. Entendemos, sim, que os partidos são importantes nesse intermédio entre os representantes e o poder, os representados e o poder. Entendemos importante a transparência, reforçar a transparência e o controle dos gastos eleitorais através dos órgãos de fiscalização, a necessária redução da força do poder econômico nas campanhas, a participação dos cidadãos, e daí porque a gente entende também que seria muito danoso para a nossa democracia se houvesse a unificação das eleições. Para nós, isso iria afastar ainda mais os eleitores do processo de decisão. Somos defensores da representação proporcional, né, e, portanto, como vamos tratar logo adiante, somos contrários ao distritão, ao sistema, qualquer tipo de sistema majoritário, e entendemos a importância de racionalizar a representação parlamentar. Nessas discussões, nós dividimos essas teses, essas avaliações sobre nossa legislação eleitoral em 5 eixos. O do sistema eleitoral, né, nós somos contra o distritão, contra o sistema proporcional de lista fechada, defendemos o atual sistema proporcional de lista aberta, com alguns ajustes que nós já pudemos perceber começaram a acontecer nas 2 últimas mini-reformas, de 2015 e 2017. No financiamento eleitoral, no financiamento de campanhas, nós defendemos o financiamento misto. Ainda imaginávamos que pudesse retornar, né, isso foi bem discutido em 2015 e agora em 2017,
o financiamento de pessoas jurídicas, porque nós entendíamos que era possível esse financiamento, a grande maioria entende que não seria inconstitucional, e que era possível desde que houvesse limite nominal, tanto para as empresas como para as pessoas físicas. Mas, diante dessa nova realidade que nós vemos já consolidada, nós pudemos aproveitar a experiência das eleições de 2016 e ver já um avanço para esse pleito de 2018 com tanto o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas como o crowdfunding, o financiamento coletivo. Essa vai ser, de fato, a nosso ver, a grande novidade. E o foco da justiça eleitoral também precisa estar aí na fiscalização e no acompanhamento dos bancos de dados que serão utilizados, de como essas empresas Big Data, como essas empresas de financiamento coletivo irão atuar, o registro prévio que já vem previsto. Também temos como foco principal da nossa atuação a defesa da maior participação das mulheres na política, né, como uma forma de garantir essa representatividade de toda a parcela da população, e a necessidade, através do fortalecimento dos partidos políticos, também da introdução de mecanismos de democracia interpartidária, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos com a concentração de recursos públicos nas elites partidárias, é fundamental que a gente coloque o dedo na ferida e enfrente o assunto da democracia interpartidária. E aí algumas nuances que eu espero depois poder abordar aqui ao longo das demais intervenções, mas nós precisamos acabar com a diferença do voto, nós precisamos estimular a participação dos filiados de forma igual, de forma equitativa, e também colocar mulheres, garantir, e isso já tem uma consulta, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, para garantir também um espaço mínimo de mulheres nos órgãos de direção partidária, exemplo do que a gente tem dos 30% de cota. Nossa defesa é de que esses 30% eles estejam assegurados às mulheres em todas as esferas da estrutura política, tanto dentro dos partidos, nos cargos executivos que os partidos têm intervenção nas nomeações, no financiamento, e o Supremo já deu esse direcionamento no julgamento da ADI 5617, dizendo que o fundo partidário deve ser destinado em 30% mínimo para as mulheres. Esperamos que o TSE também caminhe no sentido de garantir o acesso ao fundão, que é conhecido como fundão, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, também em percentual mínimo para as mulheres, que as mulheres tenham ocupação nesses órgãos de direção partidária nesse percentual mínimo, porque somente aí nós poderemos, então, falar que elas estão concorrendo em pé de igualdade. E, por fim, para ouvir os demais, que realmente terão certamente muito mais a expor de experiência já passada, ainda falando sobre a questão das mulheres, a gente tem essa defesa como um ponto fundamental de estímulo em todas as ações da Abradep. Recentemente, nós aprovamos um selo para todos os eventos que garantam também a participação mínima das mulheres nas mesas de debates, discussões dos eventos jurídicos. Então, a gente tem o selo prata, o selo ouro, que foi recentemente aprovado pela nossa academia, e a gente vem acompanhando esses eventos para garantir aí a participação das mulheres dentro e fora da política, também no espaço acadêmico, que a gente tem muitas mulheres pesquisando, e essa é a nossa meta. Então, nas próximas oportunidades, a gente aprofunda um pouco mais desses 5 eixos. Obrigada. Ótimo. E achei bem criativa as propostas de como aumentar a representação das mulheres no Congresso Nacional num sistema que não é distrital e que não tem lista fechada. A Argentina soluciona esse problema por quotas de cada terceira pessoa nas listas fechadas tem que ser mulher.
E por isso que agora o Congresso brasileiro tem 8% de representação de mulher. Essas propostas são bem criativas. E é interessante pensar nas reformas que você falou eloquentemente sobre os maus motivos de algumas propostas. Às vezes, como cientista política, penso que, às vezes, tem bons motivos e reformas que não deem certo. E outras vezes pode ser maus motivos, mas bons resultados. Mas é interessante. Agora, gostaria de convidar o governador Flávio, que gentilmente juntou essa mesa, de dar-nos algumas reflexões. Você escutou o professor, procuradora. Agora, do ponto de vista de uma pessoa que conhece esse sistema como deputado e como governador de um partido, que é o PCdoB, que tem um desafio de sobrepassar a cláusula de não é barreira, de desempenho esse ano que vem. Como você vê, como governador e como membro de um partido, como vê essas reformas? Quais são as áreas de acordo e desacordo com a Geórgia e com o Bruno? E mais do que as reformas e os impactos, agora gostaria de abrir a pergunta sobre quais problemas que não foram resolvidos, que ainda está para frente. Esse mês se chama Próximos Passos. Temos que abrir o espaço para falar os próximos passos. Seríamos muito interessados nas suas perspectivas, senhor governador. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite para integrar esse painel, saudar os meus colegas de painel e dizer, em primeiro lugar, como premissa, que sou defensor de tudo quanto fizemos nas últimas décadas. Acho que nós temos uma evolução constante dos institutos políticos e eleitorais no país, até porque não existe um sistema eleitoral perfeito em nenhum país do mundo. São construtos culturais, contingenciais, não metafísicos, não caem das nuvens, são pactos que são ajustados em cada conjuntura. E, sobretudo, no país como o Brasil, um país, como eu aprendi com Nelson Jobim, é um país de uma longa tradição de transições alongadas. Foi assim, por exemplo, no trânsito da ditadura para a democracia. Desde a lei dos partidos e da lei eleitoral vigente até hoje, a 9.504, de 96, nós estamos avançando. Nós tivemos mais umas 4, 5, talvez 6 leis. Fui relator de uma delas na Câmara, a Lei 12.034, de 2009, não por acaso, Bruno, em ano ímpar, que tratou de uma série de temas que estão vigentes até hoje, a exemplo do uso da internet nas eleições. Temos avançado por isto mesmo. Acho que do modo adequado, do modo correto e respondendo em cada conjuntura ao desafio da hora presente. De um modo geral, do ponto de vista conceitual, eu concordo com praticamente tudo que o Bruno e a Geórgia falaram, e apenas vou fazer 2 questionamentos, 2 problematizações que prospectivamente apontam qual o grande desafio. Devo dizer, como preliminar do meu raciocínio, que eu tenho como prato preferido coxinha de mortadela, para evitar qualquer tipo de reação mais apaixonada, tão típica dos dias presentes. Então, por favor, nem coxinhas, nem mortadelas aqui me crucifiquem primordialmente, primariamente. Qual é a questão central hoje da democracia brasileira? Evitar que todos os políticos sejam presos. Essa é a questão mais aguda. Nós temos hoje as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, nesse momento, presos. Alguns injustamente, a começar, claro, do presidente Lula, preso sem o cumprimento do devido processo legal. Mas nós temos presos de vários partidos. Praticamente as lideranças principais do PMDB também estão presos. Tucano é mais difícil ter na cadeia porque meus colegas juízes têm medo de cometer crime ambiental. Mas,
em vez em quando tem um preso. Mais recentemente, o tesoureiro do PSDB, chamado Paulo Preto, talvez exatamente pela tradição escravista do Brasil, que impregna o judiciário, acho que prenderam pelo sobrenome, prenderam por erro. Mas o certo é que nós temos lideranças de vários partidos presos. Qual é a questão que se põe? Nós demos um passo adiante nos fatos geradores dessas circunstâncias. Qual é o passo adiante? O Bruno disse com muita precisão. Não existe financiamento empresarial, individual, abstratamente como ideal. Objetivamente, o que vai acontecer? O financiamento público amplia a chance dos mais honestos. Por isso ele é correto na hora presente. Como tese, o financiamento empresarial poderia ser mantido. Hoje é um desastre. Seria um desastre a sua manutenção, por uma série de razões. Razões práticas, sobretudo, não doutrinárias, teóricas. Razões práticas. É inviável. Nenhuma empresa séria daria, nenhum político sério pediria. Ponto. Do mesmo modo se dá em relação ao financiamento individual. É uma ficção. Isso não vai ocorrer, muito raramente vai ocorrer. Porque as pessoas não se animam, concretamente, a dar dinheiro para candidato no Brasil. Diferente de outras tradições políticas. Claro que você pode construir essa tradição, mas vai demorar um pouco. Vamos dar como raciocínio, como conclusão, que nós teremos eminentemente o financiamento público e, de outro lado, o Caixa 2. Ponto. É isso que nós teremos. Muito bem, Caixa 2, cada um que se vire com ele, se o dinheiro vem do PCC, ou vem do terceiro comando, ou não sei de onde, do Comando Vermelho, claro que a saída é penal, é criminal. E, obviamente, isso vai ocorrer. Não há nenhum ingênuo aqui que imagina que o Caixa 2 vai ser finalizado porque Sérgio Moro redimiu a nação. Pelo amor de Deus. Então, nós teremos aí, supostamente, redimir a nação. Nós teremos o Caixa 2. Claro que teremos. Mas nós teremos aqui o sistema do financiamento público bom para pessoas patrióticas, nas quais eu orgulhosamente me insiro, que queiram, de fato, servir ao país como políticos. Qual é o receio? E já caminho para a minha conclusão. Ora, se nós tínhamos financiamento empresarial e ele era criminalizado, como foi, imaginem vocês tratando de recursos públicos. Recursos públicos significa dizer, minha gente, que o número de crimes que um candidato pode cometer se ampliou. Porque agora todos os delitos atinentes ao uso de recursos públicos podem migrar para o universo eleitoral com o raciocínio de que cada candidato passa a ser um funcionário público de fato. Não é assim no nosso Código Penal? É funcionário público para fins penais todo aquele que exerce função pública ainda transitoriamente? Então, todo mundo pode virar peculatário, todo mundo pode virar autor de peculato, dependendo do elemento central que eu queria colocar aqui em debate. Só é possível reformar a política hoje no Brasil reformando o sistema de justiça. Porque hoje é como se nós pactuássemos regras e vem um ator externo e muda as regras. A cada momento. É impossível fazer política no Brasil de modo estruturado desse modo. Porque a cada pacto que é feito no Congresso Nacional, ingressam uma infinidade de ações diretas de inconstitucionalidade, de pareceres, recomendações, decisões, inconsistências jurisprudenciais que o ministro Nelson Jobim conhece bem, que desestruturam todo o sistema. E isso pode ocorrer em relação ao financiamento público, que corretamente foi aprovado. Eu estou apenas dizendo que, se não houver uma autocontenção do sistema de justiça ou uma moderação pelas virtudes do princípio de checks and balances que exigiria um Senado mais ativo, nós teremos a ampliação da criminalização da política, pela via da introdução do financiamento público. E aí, quem ficará governando o país? Eu, por via das dúvidas, já negociei aqui uma bolsa para vir estudar por aqui. Porque é impossível rigorosamente seguir adiante com a construção política séria do país, com políticos sérios, com esse nível de desorganização do jogo institucional no país, cujo principal ator hoje é o sistema de justiça, paradoxalmente. Claro que eu imagino que eles, revestidos até de boas intenções, mas, na minha tradição
cristã, católica, eu lembro sempre que de boas intenções o inferno está repleto. Então, não duvido das boas intenções de quem acredita que o ativismo judicial redime o Brasil. Mas os fatos atuais mostram que nós temos, do ponto de vista objetivo, um esvaziamento da política. Basta olhar que há estados, minha gente, a estas alturas, que não tem nenhum candidato a governador competitivo. Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Não há nenhum candidato a governador competitivo no Rio de Janeiro a essas alturas. Em muitos estados nós temos, nesse momento, candidatos únicos ao governo. Alguém já imaginou isso? E nós estamos debatendo fragmentação partidária. O problema... Qual o cenário da eleição presidencial? O cenário da eleição presidencial é que nós teremos um candidato da esquerda que ninguém sabe quem é. Claro. Nós temos um candidato dito de centro democrático que disputa uma vaga no segundo turno com o fascismo. E nós teremos o risco de ter uma eleição presidencial polarizada entre a esquerda e o fascismo. Exatamente pela destruição da política por conta da anarquia das regras do jogo no país. Então, acho que o centro da questão hoje é nós imaginarmos. Avançamos bem, muito bem. E não quero fazer juízo de valor sobre condenação de A, B ou C aqui. Avançamos muito, de um modo geral, no longo curso da história, avançamos nas regras. O que nós precisamos hoje? Revalorizar a política mediante estabilidade, segurança jurídica, menos ativismo judicial, mais autocontenção, mais modéstia, dizendo de outro modo, por parte dos que controlam o jogo democrático, para permitir que ele se reestruture e flua, sob pena de, daqui a pouco, nós temos a falência da política, a total deslegitimação da política e, claro, a afirmação de outros valores que não são os valores democráticos. Obrigado. Estou bem deprimida. Não se deprima. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Nem que seja no dia do Apocalipse, tudo dá certo. Temos a vida eterna, acredite no céu. É um comunista que está lhe falando isso. Mas seja muito bem-vinda a fazer um bolsa aqui, a passar tempo aqui. O senhor ministro, você tem uma experiência de décadas desde o Constituinte, como ministro, como no Supremo. Do seu ponto de vista, ouvindo tudo aqui, quais são seus comentários hoje para nós? Para dar-nos um pouco de esperança, talvez, mas eu sempre penso nas reformas que se pode alcançar na conjuntura, dado que os políticos hoje não vão se suicidar. Mas, quando entramos pelo lado judiciário, é uma coisa que os políticos não controlam. Então, temos, por um lado, o jogo político, pelo outro lado, o jogo judicial. Seria muito interessante, para mim e para todo mundo, ouvir suas perspectivas sobre essas reformas, as reformas que deem certo, que ainda o país precisa, e qual é a saída desse quadro tão complexo do esvaziamento da política, da classe política, por um lado, e, por outro, a vontade do povo de acabar com a corrupção. É um momento importante. Como queremos suas perspectivas? Por favor. Pergunta difícil, né? Bem, eu agradeço o convite. Isso que você está aqui. Mas eu sou inocente. Bem, vamos lá. Primeira premissa. Sistema eleitoral não é bom nem mau. Ele funciona ou não funciona. Número 1. Número 2. Sistema eleitoral é produto da política, não é o produto de discussões acadêmicas. As discussões acadêmicas são vitais para a análise da situação política, mas não se constrói um sistema eleitoral através da perfeição acadêmica, porque não há perfeição. Há funcionamento e não funcionamento. O que nós assistimos agora? O nosso sistema eleitoral, que vem de 1934, do Código Eleitoral Assis Brasil, que depois foi reformado sucessivamente, ele está esgotando-se. Está se esgotando pelas circunstâncias da internacionalização do país. Então, vejam,
Terceira premissa fundamental: partido é criado para ganhar a eleição, ponto. Ele não é criado para fazer reuniões ou para fazer entendimentos. Cria-se um partido para ganhar eleições, ponto. Como se ganham eleições? É a segunda pergunta. Vamos examinar a vitória no sentido das eleições proporcionais. Câmara de Deputados no Brasil. Como se ganha uma eleição? Conquistando-se o maior número de vagas. A Câmara tem 513 vagas. Com isso, o partido teria que ter a maioria das vagas. Então, a pergunta é, como é que se conquista a maioria das vagas? E aí vem um dado fundamental. A Câmara de Deputados não é uma Assembleia Nacional. É uma Assembleia dos Estados brasileiros. As vagas são divididas entre os Estados brasileiros. O meu estado, o Rio Grande do Sul, tem 31 vagas. Então, agora eu vou narrar a minha experiência. Experiência de 50 anos dessa história toda. Bem, eu fui deputado, participei da eleição, ajudei a eleição de um, ajudei a eleição de outro, mas normalmente eu era quadro do partido. Então, vejam bem o seguinte. A premissa é: como o PMDB do Rio Grande do Sul ganha a eleição proporcional, tendo o maior número de vagas nas 31 vagas que cabem ao Estado brasileiro, ao Estado do Rio Grande, no Congresso Nacional. Aí vem a segunda. Como é que se faz isso? Em um condicionante legal e matemático, que chama-se o quociente eleitoral. Toma-se o número de eleitores que compareceram à eleição, divide-se por 31, que é o número de vagas. Vamos supor que essa divisão dê 200 mil votos. Cada vaga é igual a 200 mil votos. Logo, a conquista das vagas passa por aí. Aí, no final, como se conquistou as vagas? Toma-se o número de votos dados, conquistado pela legenda do partido, vamos admitir que sejam 2 milhões de votos, divido por 200 mil. E aí eu tenho quociente partidário. Esse partido conseguiu 10 vagas nas 31. Quem foram os eleitos? Os 10 mais votados da lista do partido. Primeira conclusão, e o Flávio conhece bem isso, primeira conclusão: o partido só conquistará maior número de vagas se conquistar o maior número de votos. E como conquista o maior número de votos? E aqui vem o ponto. Tendo candidatos que individualmente produzam votos. Eu preciso sair atrás de gente que produza votos. E eu, nos anos 80, lá no Rio Grande, nós fizemos lá eu fiz lá uma teorização disso. Não é teorização, um negócio para funcionar. E aí nós chegamos no seguinte: o partido pode, se tem 31 vagas, pelo nosso sistema, pode indicar 150% de candidatos, correspondente ao número de vagas. Vamos supor aqui que dê aí 40. Então, eu tenho uma lista de 40 candidatos. Como o eleitor vota no candidato e não no partido, eu preciso que ter grupos de candidatos que tragam votos para dentro do partido. Então, aí nós classificamos o seguinte: categorias de candidatos, tipologia, mais ou menos weberiana. Tipologia número 1, candidatos de categorias profissionais. Então, a gente sai atrás das categorias profissionais organizadas no Estado para vir ser candidato pelo partido, porque atrairiam os votos das categorias profissionais. Então, lá nós pegávamos, por exemplo, um policial militar. A Brigada Militar Gaúcha tinha muita capilaridade. Então, nós saímos atrás de um sujeito que pudesse atrair os votos daquilo que a gente chamava família brigadiana para o partido. Não era nunca o comandante da força. Normalmente era o presidente do clube de subtenentes e sargentos, que era a parte mais densa da população, digamos, reivindicatória. Número 1, escolhíamos os professores públicos estaduais, são muito bem organizados, precisavam ter um candidato que viesse desse setor. A antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica tem uma capilaridade imensa no Estado. Era estatal, então se escolhia sempre o presidente do sindicato desta categoria para ser candidato. Aqui já surge o seguinte, uma pergunta com uma resposta. Estes personagens
foram escolhidos porque tinham votos pessoais. Não tinham votos do partido. Eles foram escolhidos porque tinham votos daquela categoria profissional. A questão já começa aqui. A lealdade que esse personagem tem que ter é com o partido que lhe deu a legenda ou o eleitor que lhe deu o voto? Evidentemente que é o eleitor que lhe deu o voto. Tanto é que esses candidatos normalmente eram transeuntes. Porque se eles tivessem um azar de que o governador fosse eleito do seu partido, ele não teria, este governador, como atender às reivindicações da classe, que normalmente, no mais das vezes, é menos trabalho e mais recursos. Não é assim? Conquistas sociais, normalmente, são mais salário e menos trabalho. Ponto. Além dessas categorias profissionais, nós separávamos um conjunto desses 40 para as categorias profissionais, 10 ou 15, e depois tinha um segundo tipo de candidato, que eu chamava candidatos de aparelho, que é aquele candidato que tem uma presença com o eleitorado, tem uma empatia com o eleitorado decorrente de determinadas circunstâncias. E aí tem dois subgrupos. Os de mídia, que eram aqueles candidatos com programas assistencialistas, absolutamente corretos. Aqueles candidatos que tinham um programa na rádio, na televisão, que conseguiam resolver problema da rua, o problema da pessoa que não tinha cadeira de rodas, o problema de médico, etc., etc. Quando, no primeiro momento, isso estou falando nos anos 80, nos anos 70, 80, quando o Brasil cresceu na Copa do Mundo, e teve a grande vitória de 58, depois se transformou aquilo, os grandes candidatos, naquele momento, eram os cronistas esportivos. Não era aquele que irradiava o jogo, era aquele que comentava o jogo. E que aí, a fulana, a beltrana, ficava, não, ele tem razão, não tem razão, e aquilo criava uma empatia com o personagem. Quando o futebol caiu, nós tivemos um outro tipo de candidato, que era dos programas assistencialistas, em que a inflação tinha crescido. Em outros momentos, os programas de segurança pública. Veja o que ocorre em São Paulo com aquele sujeito da Atena, que faz aqueles programas. Aquilo tem voto. Ou vocês acham que não? Tem, ponto. Não adianta achar, não adianta, não devia ter, isso é bobagem. Nós temos que falar sobre o mundo, do que se trata, e não tentar dizer que o mundo se comportar da forma com que eu, teoricamente, imporia ele. Além dos candidatos assistencialistas, aliás, esse candidato de mídia, que tinha essa interação, nos anos 70 surgiu um candidato novo, que nós descobrimos. Um candidato que tinha palanque, tinha ouvinte e tinha recursos. E tinha capilaridade. E aí os grandes partidos saíram atrás dos pastores evangélicos. E nós começamos a convidar pastor evangélico para entrar no partido. Por quê? Porque os votos dos crentes seriam conquistados para o partido, para aquela soma global. Terceiro, nós tínhamos o quê? Um outro tipo de candidato, que era o candidato regional, que era o candidato que ia lá para resolver o problema da estrada, da ponte, da pintura da escola, etc., etc. Tudo legítimo. Aí depois juntava esse povo todo, esse povo recebia votos, somava-se, dava-se o quociente eleitoral, e aí tínhamos 10 candidatos que foram eleitos. Quem? Os 10 mais votados. Primeiro, a lealdade desses personagens eram ao eleitor e não ao partido. Logo, o partido não tinha consistência. Isso se repete em todos os estados do Brasil. Como nós vamos ter um partido nacional que possa sustentar determinadas teses? Ou vocês acham que discutir bomba atômica ou energia atômica elege alguém? Não, não elege. Poderá eleger algum personagem daquilo que a gente chamava candidato de opinião. E nós tínhamos uma vaga para os candidatos de opinião. Aqueles personagens, né? Eu escolho o candidato que tem uma posição internacional importante, então nós tem gente precisando disso. Bota 2 nomes. Aí pegava um professor universitário, uma coisa desse tipo, que tivesse uma visão. É assim que funciona. E funcionou, não funciona mais. Então, nós temos que pensar, dentro deste conjunto,
O que interessa a nós? Termos partidos políticos ou termos só candidatos? É aí que vem o problema. E agora, quanto a financiamento de campanha, há uma regra, digamos, quase histórica, que a necessidade derruba a proibição. 10 dias antes, ou 15 dias antes da eleição, terminaram os recursos públicos daquele candidato. E aí o personagem lá, o controlador das contas do candidato, diz, olha, terminou o dinheiro. Não podemos mais fazer campanha. Qual é a resposta do candidato? São duas alternativas. Vamos parar a campanha ou vamos prosseguir e depois a gente dá um jeito. Qual é a resposta real? É a segunda. Ele não vai parar a campanha. Ele vai continuar. Então, nesse sistema, nós estamos empurrando esse pessoal para a ilegalidade. Por quê? Porque a gente só pensa na receita, mas não examina como você reduz despesas. E reduz despesas não significa proibir despesas, mas sim torná-las não necessárias. E aí você reduz. No momento que pensarmos na redução como redução de despesa, aí nós vamos discutir a coisa com clareza. Não vai ter problemas. Por quê? Porque a receita será compatível com a necessidade. Agora, quando a receita não é compatível com a necessidade, qualquer um de vocês faz isso. Quanto à corrupção, para encerrar, que a senhora perguntou, depende do juízo. Todos têm coincidência com a corrupção. Mas a corrupção normalmente é uma conduta que conduz a uma outra conduta não devida. E nós temos 3 tipos de situações. As situações que todos nós concordamos que seja corrupto. Esses exemplos que temos no Brasil agora. Mas há um segundo grupo que a gente fica com uma certa... que a elite continua dizendo que é corrupção, mas que a população não tem uma visão nesse sentido. Que é o caso, por exemplo, do transporte no dia da eleição. Que você, o candidato, bota lá um ônibus e traz os eleitores. Para os eleitores é ótimo. Não acham que é corrupção. Mas nós achamos. E tem um terceiro tipo de conduta, que obtém uma conduta não indevida, e que tanto as elites como a população acham que é normal. Vamos todos a uma festa de casamento, muita gente, e aí eu tiro lá R$100 e dou ao garçom. Para o garçom me prestar um serviço diferenciado ao que deveria prestar a todos. O que é isso, hein? Não é corrupção. É esperteza. Então, vamos caminhar com os pés no chão, examinando a realidade. E, por último, em relação àquilo que disse o Flávio, sentença judicial não constrói o futuro. Sentença judicial examina o passado e aplica uma pena pelas condutas passadas para serem cumpridas no futuro. Mas sentença não constrói o futuro. E toda vez que o Supremo Tribunal tentou construir o futuro, fez bobagem. Foi o caso da cláusula de barreira, em que não se pode transferir decisões políticas a órgãos que têm uma função exclusiva, aplicar a lei. E essa história de que o passado, o fato do ato, da prisão, etc., 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 que é necessária a execução de uma decisão penal, não tem nada a ver com a construção do país. Corrupção não se resolve com sentença. Corrupção se resolve examinando os estímulos. Acaba o ato corruptivo ser decorrente de um estímulo. E todos nós sabemos que numa festa é estimulante e é bom resolver o problema do atendimento da minha mesa, remunerando o garçom para que faça um atendimento diferenciado para nós. Ou seja, aqui tem um estímulo. Obrigado. Muito obrigada a todos. Antes de abrir esse espaço para perguntas da audiência, gostaria de dar uma oportunidade para os participantes da mesa ou oferecer um comentário ou propor uma pergunta para outro participante da mesa, para iniciar uma conversa aqui. O Bruno,
Você estava tomando muito notas. Você tem algo para perguntar? Não se deixe impressionar por isso, pelo amor de Deus. Estão no meio de acadêmicos, a gente toma notas. Cacuete acadêmico. Depois a gente nunca mais vai ler aquilo, mas deve ser um instrumento de fixação. Tenho toneladas de papel em casa. Enfim. Bem, acho que tem muitas ressonâncias. Claro que vontade de comentar dá, e eu acompanho as impressões que o governador e o ministro produziram aqui. A respeito me preocupa, sim, que a gente, possivelmente, por falta de diagnóstico preciso, a gente provavelmente melou as perspectivas, por um bom tempo, de ter um mercado de financiamento idôneo, privado, por algumas décadas, né? E, de fato, é algo que não tinha me ocorrido, a possibilidade de que, sim, com financiamento público, aumenta o risco judicial do processo, é uma catástrofe, né? Porque nós já estamos, o problema nesse momento é exatamente a exposição da elite política à perseguição judicial, em parte por algumas jurisprudências que, francamente, eu não sei como pesquisar isso, talvez alguém tenha alguma ideia, mas saber se existe uma jurisprudência análoga em algum lugar do planeta a respeito de basear processo criminal por corrupção a partir de doação legal, devidamente declarada. Eu nunca ouvi falar disso e acho isso gravíssimo, acho isso um precedente absolutamente insustentável, a partir do qual qualquer político é potencialmente processável como corrupto, tendo sido eleito ou não. Se foi eleito, com certeza, né? E eu acho isso muito grave, porque isso começou... Quer dizer, o passo decisivo de tomar... Foi recentemente, o Supremo deu no processo do voto de Raup, né, de aceitar explicitamente doação legal como prova em processo de corrupção. Mas lá no Mensalão já começa, né, porque, para enquadrar Zé Dirceu por corrupção ativa, você tem que enquadrar deputado por corrupção passiva, e o ato de ofício do deputado, como disse Celso de Mello, é o voto em plenário. Eu acho isso gravíssimo, porque o deputado não é funcionário público. Eu sou vice-diretor de faculdade. Se eu boto R$50 no lugar indevido, eu tenho que responder por isso e ser processado e ressarcir. O deputado é um representante, e o voto dele em plenário é um ato fundamentalmente livre, ou melô, né? Eu tenho o direito de apoiar a campanha do candidato cujas causas eu simpatizo, aquele que me representa nos meus interesses. Eu tenho o direito de doar para aquele que vai votar como eu quero que ele vote. E entendo que, uma vez que eu faça isso, ele deve estar se sentindo comprometido a votar conforme eu esperava no momento que eu doei. Se alguém pode ser processado como corrupto por ter recebido dinheiro em doação, mesmo que tenha sido explicitamente combinado, acabou a minha perspectiva. Quer dizer, eu estou sendo violado no meu direito de esperar que meu representante vote conforme eu gostaria que ele votasse no momento que eu apoiei ele. E assim, por exemplo, para dar um exemplo da minha terra, quer dizer, o eventual deputado, vereador ambientalista em Mariana, que fosse atormentar a Samarco quando estava negligenciando barragem em Bento Rodrigues, né, mas tivesse recebido R$1.000 de hospedagem ou passagem de uma ONG ambientalista para participar de um seminário em algum lugar, ele é corrupto, porque ele pegou R$1.000 da ONG. Alguém fala, pô, mas o cara pegou 10 milhões do Joesley, mas a lei faculta. A nossa lei absurda, né, que bota 10% do rendimento pessoal como teto, faculta ao Joesley, porque ele é muito mais rico do que eu, doar milhões para o deputado. E o problema é que eu não posso dizer que 1.000 pode, mas 10 milhões não pode, se 10 milhões estiver abaixo do teto que a lei faculta ao fulano doar. E, para enquadrar como propina, como levianamente a gente fala agora, dinheiro doado legalmente declarado para deputado, eu tenho que admitir que qualquer vereador, em qualquer caso, o pequeno vereador que está incomodando os poderosos está exposto à acusação de corrupção. Então, essa é uma violação fundamental de direitos políticos elementares que eu, como eleitor, espero ter e ver respeitado. Só que agora misturamos tudo. Se Caixa 1 é crime, qualquer coisa é crime. Todo político é corrupto, até prova em contrário. E não existe prova em contrário de corrupção. Partidos, para encerrar, tem um ponto muito importante de partidos. A gente vê partidos sempre associados com noticiário de corrupção. Então, a gente fica falando, quem sabe se eles fossem mais fracos, quem sabe se eles não existissem, se recomeçassem. Primeiro,
A gente muda o sistema. Pode ser muito difícil mudar o sistema eleitoral, mas se o Congresso quiser, muda de um dia para o outro. O sistema partidário é uma propriedade emergente. Você bota o sistema para funcionar e espera para ver se vai ter partido funcionando direito ou não. E aqui a gente está vendo muito claramente os incentivos que tem. O partido que quiser ser nítido programaticamente vai atrapalhar seus candidatos. Ele não deve ser, ele tem que se esconder. E no momento em que, pela sua simples existência, o partido faz a mediação entre sociedade organizada e o sistema político formal, ele vai ser assediado pelo poder econômico por definição. Então, todo o escândalo de corrupção, no mundo todo, está associado com gente metida em partido. Quem sabe, se os partidos não existissem, ia ser melhor? Ia ser melhor para o corruptor, porque ia sair mais barato. Você faz a ligação direta na burocracia e obtém a decisão, paga os R$100 do garçom, e obtém o serviço adequado. Não dá notícia, não dá manchete, não dá escândalo, mas o sistema está muito mais dominado. A gente precisa desesperadamente dos partidos, por mais corruptos que sejam. O preocupante é que, eventualmente, talvez os partidos estejam ficando obsoletos mundo afora. Mas isso não é boa notícia, isso é problema. A gente não tem a menor ideia como fazer para equalizar a disputa política por influência perante o poder econômico com partidos frágeis. Então, esse é o tamanho da encrenca que a gente está operando. Tá, obrigada. Antes de convidar a Jorge a fazer qualquer comentário que quiser, vou propor uma pergunta da audiência, que tem uma concorrência eleitoral aqui nas perguntas, que todo mundo está votando, e o mais votado pergunta qual sua visão sobre a possibilidade de candidaturas independentes sem filiação partidária? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria realmente fazer um comentário ainda sobre a questão do financiamento e sobre os gastos de campanha. Esse é um tema sempre muito palpitante e ele é objeto de todas as reformas pelas quais a nossa legislação eleitoral enfrentou, as quais a nossa legislação enfrentou nos últimos anos ímpares. E aí também a academia nos deu aos seus membros, e eu aproveito o cumprimento aos que aqui me acompanham, da Abradep, que estão aqui também nessa tarde, é que a gente arrumou ocupação para os anos ímpares. A grande maioria trabalhava muito, era muito corrido nos anos pares, e agora a gente tem muito debate, muita discussão para os anos ímpares, também um dos motivos importantes para a fundação da Abradep. Mas o financiamento é sempre o grande motivo dessas reformas, com vista sempre, e essa é a principal justificativa, de que é preciso reduzir os gastos de campanha. E a gente observa que, ao longo dessas últimas reformas, o objetivo era a redução, mas nós não vimos redução. Então, visando a redução, nós diminuímos o período de campanha oficial, ampliamos a pré-campanha, nós tiramos uma série de formas de propaganda, tiramos showmício, tiramos distribuição de camisetas, de canetas, de brindes, de cavaletes, carro de som, pintura de muro. Então, nós diminuímos a forma, as maneiras que o candidato tem de se comunicar com o eleitor e os modos de informação, os meios de informação que o eleitor tinha, sempre com esse objetivo de reduzir o gasto de campanha. Mas isso não aconteceu. O limite de gasto é que é o mais importante, porque se a gente tem um limite de gasto para aquele cargo, e isso já foi nas 2 últimas reformas, eu vou poder liberar a propaganda, ser propaganda livre por completo. E isso é bom porque, no meu município pequeno, eu posso gastar todo o meu recurso para fazer um showmício, porque ali eu vou atingir a todo mundo e vou conseguir comunicar. Eu não tenho internet, eu não tenho propaganda na TV, eu não tenho no rádio, mas eu tenho a minha criatividade para usar o meu recurso da forma mais eficaz. E cada um poderia optar por isso. Respondendo à sua pergunta, nós temos muito pouco tempo, já fui aqui alertada, nós realmente acreditamos na importância dos partidos políticos como intermediários e até para facilitar além da intermediação, também a governabilidade. Nós acreditamos nisso. Eu, pessoalmente, sou contra candidaturas avulsas. Sim, e é difícil imaginar uma democracia sem partidos para organizar as eleições, para reduzir os custos de informação e para governar. O importante é que esses partidos sejam representativos e que tenham concorrência verdadeira entre eles, mas eu acho que são necessários. Bom,
Tem várias perguntas para o ministro, estou olhando. Seria interessante, o governador Flávio, você pode comentar qualquer coisa que quiser, mas também seria interessante entender quais são os empecilhos às reformas políticas que ainda não têm sido realizados. Essa é a minha pergunta, mas é um resumo de várias que estão aqui. Bom, eu acho que nós não devemos ter uma visão assim pretensiosa, maximalista, dos processos de construção da democracia. Como disse bem no início, acho que tudo que fizemos bem feito. Contraditoriamente, paradoxalmente, do ponto de vista legal, nós fizemos bem feito. Nós avançamos, evoluímos muito desde o Código Eleitoral até a Lei de 17. A questão principal hoje é nós, neste instante, o que nós precisamos. Em primeiro lugar, tempo. Nós não precisamos mexer em mais nada. Já está mexido demais esse negócio. Tempo, calma, cautela, pé no chão, equilíbrio, moderação, ponderação, bom senso, juízo, o nome que se queira dar. Essa democracia ultraaquecida não funciona em lugar nenhum do mundo. Essa democracia ultra-radicalizada, ultrapolarizada, que nós estamos vivendo desde 2013, que se manifesta aqui. Ontem eu estava no outro painel, e aqui no debate, um vai, o outro não sei o quê, no meio do debate, num evento acadêmico, né, de alto nível, etc. Para ver a temperatura disso. Nós precisamos, quem tem seriedade, patriotismo, civismo, esses valores típicos do discurso político, que alguns veem como fora de moda, mas que me moveram a deixar a magistratura federal, deixar de ser juiz federal aos 38 anos de idade, para virar político, e transformar esses valores em serenidade. Eu fui juiz federal 12 anos e 4 meses, e sou político há 12. Então, eu fui mais juiz do que político até agora. Até a próxima eleição, isso se inverte. Disputei 4 eleições na vida, ganhei 2, perdi 2. Também a eleição de 2018 desempata. Torçam por mim, tá? Não posso pedir voto, senão daqui a pouco alguém move um processo contra vocês todos, como coautores, sei lá, e aí eu tenho pena de vocês. Nós precisamos disso. Em primeiro lugar, não mexer em mais nada. Segundo lugar, o que disse há pouco, desaquecer os conflitos. E isso tem que valer para o conjunto da nação. Não pode valer só para os políticos. O que aconteceu com a tal da Lava Jato? A Lava Jato, ela foi vista assim. Quando é no meu adversário, ela é muito boa. Quando é no meu aliado, ela é péssima. E isso foi criando uma polarização no país, e pela irresponsabilidade de alguns atores do sistema de justiça, a palavra é essa, eu vou repetir, por irresponsabilidade de alguns atores do sistema de justiça, acharam que era o caso de jogar mais lenha na fogueira, porque estavam achando que a fogueira estava pequena. Só que a fogueira ganhou proporções tais, igual aquela história do gênio que sai da lâmpada e que ninguém bota o danado de volta, para voltar para a lâmpada. E os meus colegas, às vezes, não se dão conta que eles fazem parte deste país, desta nação, que está em chamas. Então, é preciso, neste caso, que esse chamado ao bom senso, à moderação, à ponderação, se refira aos atores políticos, mas também aos atores ditos não políticos, ou primordialmente técnicos, que estão no sistema de justiça, sob pena realmente de se inviabilizar o funcionamento das instituições democráticas. Eu retratei a situação de esvaziamento de candidaturas, e há um caso concreto, eu dando aula na Universidade de Brasília, na UNB, há 10 anos atrás, contei isso no outro painel, perguntei aos jovens quem queria ser juiz, promotor, advogado, delegado, todo mundo queria. Eu perguntei político, ninguém levantou a mão. E uma moça mineira se benzeu e disse, professor, me respeite, eu sou uma moça de família. É claro que ela estava brincando, obviamente, mas é esse sentimento que está tomando conta da juventude do país.
Hoje, um menino que chegar para o pai e dizer, papai, eu vou ser candidato, a mãe começa logo a chorar. Já imagina um menino preso. Digo, meu filho, não se meta nisso, você não está vendo, todo mundo vai para a cadeia nesse negócio. E aí, como é que você renova a elite política no país? O sorteio? Pode ser um bom método, né? Há alguns milênios alguém defendeu isso na Grécia, na filosofia grega. Então, acho que o principal impasse hoje é subjetivo. Nós conseguimos repactuar um pouco as instituições e a sociedade brasileira, a nação, em torno de parâmetros que permitam a volta do debate e não mexer em mais nada, até que passe algumas eleições, aí, quem sabe, a gente consiga concretizar novas regras. Eu acho muito uma sabedoria, ou ao mínimo, eu concordo com. Depois de eu estudar na política brasileira por tantas décadas, essa polarização me preocupa tanto, e sendo americana e olhando a polarização deste país, é uma coisa que não quis para vocês, mas que agora chegou. E agora, se vocês acham uma solução, por favor, manda conselho para a gente. Olha, eu vou lhe tranquilizar, o nosso Trump é pior do que o de vocês, tá? Ele se chama Jair Bolsonaro, é um pouco pior do que Donald Trump. Nós temos um presidente que chama Trump, por favor. O ministro, tem uma pergunta aqui. Uma reforma política é dirigida a você. Uma reforma política deve incluir restrições a manifestações de cunho político por parte de ministros do Supremo, do STF. Essa regra já existe, só que não é respeitada. Essa regra já existe, ou seja, não é possível e nem se admitir que haja esse tipo de manifestação política de integrante do judiciário. Isso regra já existe, está lá na Lomã. Aliás, lembra, é curioso isso. O Supremo, alguns ministros do Supremo têm reclamado muito que o Congresso não tem feito o seu dever de casa, ou seja, regulamentado a Constituição. Existe uma lei, que desde 1988 não houve projeto. E não houve projeto por quê? Porque o projeto é de iniciativa privativa do Supremo Tribunal, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E não teve até hoje. Essa confusão aí de auxílio moradia, etc., decorre exatamente da falta do enfrentamento do Supremo do seu dever fundamental de, desde 1988, ter a necessidade de enviar um projeto que não veio nunca. Bom, agora, só para observar, em termos... E depois eu tenho que lembrar o seguinte, essa digamos, mediação, a atividade mediática da magistratura, lembrem-se bem que é busca de biografia. Bem que é busca de biografia. O Flávio sabe muito bem. Quem não foi para lá sem biografia precisa do tribunal para fazer a sua biografia. Logo, nós temos que lembrar essa situação. Agora, o ponto fundamental na política é que há uma variável nova neste período que o Flávio explicitou, é o ódio. Ou seja, hoje o diálogo está obstruído. Você não tem condições, não há condições de conversações. E política é diálogo, é construção através do diálogo. Eu me lembro que o doutor Ulisses Guimarães dizia que, em política, até a raiva é combinada. E é verdade. O que a gente quer fazer? Vai conversar com o Flávio sobre matérias de mérito. Tem uma relação, uma agenda de mérito para discutir com ele. O Flávio concorda com 50%. Então, está ótimo, 50% está resolvido. Os outros 50%, nós precisamos fazer um acordo de procedimento. Como vota, quando vota, em que circunstâncias vota e qual é o volume do debate. Se é um debate radical, se vai ser um debate médio. Hoje não se faz mais nada disso, Flávio. Hoje, e depois é o seguinte, qualquer tentativa de diálogo que seja feita é criminalizada. Estão se encontrando secretamente, como se tudo tivesse uma criminalização da conduta política. E o que nós precisamos realmente é baixar a temperatura. O Flávio tem toda a razão. Nós precisamos que agora,
com o presidente que for eleito. Outra coisa também tem que botar na cabeça, em que política não se escolhe interlocutor. O interlocutor é o que está aí, ponto. Não adianta eu dizer, não devia estar aí, não vou falar com ele, não resolve nada. É o que está aí. E vamos, então, criar condições. E depois, outra coisa, nós não estamos tratando do nosso tempo histórico individual. Nós estamos tratando do tempo histórico da nação. E o tempo histórico da nação se constrói processualmente, com um lapso de tempo que a história vai impor. Não adianta nós correr. Mas o fato é o seguinte, Flávio, é que todos nós queremos ser heróis do nosso tempo. Queremos marcar posição. É um desastre. E o pior é quando você tem uma interlocução com um sujeito de boa-fé. O radical de boa-fé é um desastre. Porque o radical de má-fé, a gente tem que tratar com eles. Agora, o radical convicto, de boa-fé e idiota, sai da frente. Aí você não tem como fazer com o sujeito. Porque não tem. E não tem como trazer para o entendimento. Então, vejam, o que nós precisamos, e o Flávio tem razão, vamos desobstruir o diálogo. Tira o ódio, bota na gaveta e vamos conversar. Porque o que está se conversando, o que se pretende, é a construção do futuro do país, é um ajuste de contas do país com o seu futuro. E não se faz ajuste de contas com o futuro na retaliação do passado. Queima-se uma enorme energia retalhando o passado. Quando, na verdade, o que nós precisamos é exatamente construir o futuro. E vamos construir o futuro através dessas experiências gradualistas que referiu o Flávio. Muito obrigada. E acho que acabamos a hora. Gostaria de agradecer as participantes da mesa e todos vocês, e que eu acho que esse debate foi muito enriquecido, rica, e que espero que todos vocês continuem de debater essas questões de profunda importância para o país. Uma pergunta, a última pergunta que quis perguntar, mas acabou o tempo, foi de como abrir espaço para jovens que querem entrar na política. Na próxima sala houve uma mesa basicamente sobre esse tema de como abrir espaço, e muitos meus alunos agora se estão candidatando para várias posições, para várias cargas, inclusive deputado federal, deputado estadual. Espero que vocês, alunos brasileiros aqui, não perdam de fé e de confiança, e que vocês sigam para construir um melhor país. Muito obrigada.